GPEC, do Grupo de Pesquisa da Educação, Cultura e Processos Sociais. E há pouco tempo, né, que eu estou ingressando nesse grupo. E, dentre outras ideias, já tinha a ideia de definir ou de desenvolver um projeto preocupado com a área de desenho para os alunos surdos, né? Desenvolvimento de aulas para alunos surdos, até porque o primeiro aluno surdo que teve aqui na escola, eu dei aula, o George, há muito tempo atrás. Daí surgiram novos alunos e houve uma preocupação muito grande, né? Como desenvolver um trabalho se eu não tinha experiência, se eu não sabia, se eu não falava em Libras, a língua dos sinais, como trabalhar com ele. Então eu inventava, na verdade, eu criava alguns artifícios para desenvolver o trabalho na área do desenho técnico, que não era fácil. Até cores, formas diferentes, misturava uma série de coisas para atender esses alunos. O gestual na sala de aula, a maneira que me postava, tudo isso era uma preocupação muito grande. Aí eu pensei sobre o tradutor de Libras, né? A pessoa que faz a tradução de Libras, que a partir do momento que eles participavam da aula, também tinha dificuldade. Eu percebo que eles só são transmissores do que a gente fala, mas transmite da forma como eles entendem, mas não com o conhecimento que a gente tem. Então fica um vazio no meio do caminho, fica uma dificuldade grande entre o aluno e o conteúdo que o professor está passando, porque a gente não tem o gestual, não tem os sinais para transmitir. Aí eu pensei num glossário direcionado ao aluno surdo. E aí surgiu o glossário técnico bilíngue para desenho técnico em português e Libras. Já existem alguns glossários de outras áreas, eu acho. Aqui na escola parece que já tem se eu não me engano, na área de eletrônica, com alguns sinais direcionados, para a área de eletrônica, parece. Se eu não me engano, não sei se é eletrônica ou é química, mas já tem. E aí comecei a me preocupar sobre isso. Eu e outros professores. A preocupação é nossa, porque é um departamento que tem 13 professores e não só eu, como outros professores já viveram essa realidade do aluno surdo em sala de aula e a gente não sabia o que fazer. Assim como tem um aluno cego e um aluno com outros problemas que a gente precisa ser preparado para isso. Então, o projeto visa a criação do glossário, mas é um glossário que, além dos termos técnicos escritos, a gente pretende também desenvolver um trabalho a nível de vídeo e do que for possível para transmitir a esse aluno surdo os termos técnicos na área de desenho e os conteúdos que forem necessários. Claro que a gente não vai abarcar uma quantidade completa de conteúdo, mas pelo menos que a gente precisa necessariamente para dar uma aula. Então é o que a gente pretende. Então a ideia é contextualizar e trabalhar com uma linguagem que seja uma linguagem gráfica mais voltada, porque o desenho, quando a gente fala em desenho técnico, parece que é só direcionado para engenharia, arquitetura. A gente trabalha com todas as áreas aqui no IFBA, praticamente todas as áreas. E inicialmente a gente trata mais do desenho para arquitetura, para engenharia e as áreas que são mais próximas. Mas também damos desenho para o pessoal de eletrônica, geologia, e a gente sempre está buscando conhecimento nessa área. Eu pensei nesse problema do glossário e busquei também as pessoas da área do AE, procurei tradutores de Libras, procurei informações também de outros institutos, inclusive estou entrando em contato, estou fazendo uma parceria com um professor do IFRN, que também está desenvolvendo um trabalho na área de Libras,
mas o ensino de desenho nos institutos, os ensinos de desenho para surdo nos institutos federais. É um outro trabalho que está sendo desenvolvido. E ele também está preocupado, mas não com o glossário, mas o ensino de uma maneira geral. Bom, na introdução eu coloco aqui a contextualização. O desenho técnico é uma linguagem gráfica essencial em várias áreas e por isso há uma necessidade de criar esse glossário. A ausência de material é muito grande para trabalhar com eles. Eu diria que praticamente não tem material para isso. Eu já procurei e não acho. O problema é a falta de glossário. A justificativa desse trabalho é preencher uma lacuna, né? Muito importante para atender a esse público. O objetivo geral é desenvolver um glossário técnico bilíngue, português e libra. E aí, para desenvolver esse glossário, eu já estou buscando a ajuda de algumas pessoas da escola. Estou procurando já alguns tradutores, já procurei alguns alunos que são surdos, já procurei especialistas em Libra, já conversei com algumas pessoas que estão envolvidas na área para colaborar e participar desse projeto. Então, o objetivo geral é esse, e os objetivos específicos é identificar e selecionar os termos técnicos em desenho, e aí a gente vai fazer o mínimo necessário, porque são muitos termos técnicos, muitos conteúdos, então a gente vai limitar o que for possível para traduzir, porque também criar uma língua de sinais não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Criar uma língua não, criar uns sinais para determinada área. Primeiro a gente vai ter que explicar às pessoas bem detalhadamente o que é o conteúdo e o que é a representação. E ainda tem isso. Quando você define um conteúdo, você tem que mostrar como representar aquilo, para que a pessoa possa entender. E aí eu já vejo uma dificuldade maior. Traduzir os termos identificados em Libra, em colaboração com o especialista, validar as traduções. Para validar essas traduções tem que ser com o auxílio de surdos, produzir material didático escrito, sobretudo que for produzido no glossário, criação de vídeos para cada termo técnico. Então, esse é o primeiro passo para começar o trabalho. Tem uma série de dados aqui, de tópicos do projeto, revisão de literatura. Isso aí é um trabalho que ainda vai ser desenvolvido, porque o trabalho é embrionário, está começando. Praticamente não foi dado ainda o pontapé. O pontapé foi só de contato, de conversa com as pessoas, mas eu ainda estou tentando ver quais vão ser os alunos que vão participar com bolsa, que a gente não tem bolsa, é outra dificuldade, né? Conseguir bolsa. E aí, como é um trabalho que demora, vai levar um ano praticamente, então é interessante que tenha bolsa. Eu coloquei aqui adaptações de ensino, uso de intérprete de Libra durante a aula. Essas adaptações, entendendo o que vai ser feito depois, né? O que vai acontecer. Materiais visuais e recursos multimodais, vídeos, legendados, gráficos, infográficos e assim por diante. Tradução do conteúdo para Libras, ambiente visual adequado. É outra coisa que a gente vai precisar também, o local para desenvolver esse projeto. Como é um projeto de criação de novos sinais, precisa de um ambiente com um espaço adequado, e a gente vai precisar filmar, vai precisar fazer uma série de reuniões para desenvolver esses sinais. Aí segue avaliações adaptadas, tem uma série de tópicos. Eu só estou destacando aqui o que eu acho assim, mais pertinente agora. Desafios na acessibilidade para o surdo. Esses desafios eu vejo que uma preocupação também muito grande, a falta de intérprete qualificado.
porque quando o intérprete ele vai para a aula de desenho, ele tenta fazer o trabalho dele, mas na aula de matemática também é outro desafio, tenta na aula de física é outro problema. Então eu fiquei muito preocupado com isso. Como funciona a cabeça de um intérprete de Libras? Nesse negócio de sair de uma sala, ir para outra, tentar passar para o aluno todo esse conteúdo e como o aluno responde a isso. A gente muitas vezes não mensura como deveria e tem alguns professores que não dão devida importância ao aluno surdo como deveria. É uma preocupação também que eu tenho. Ele acha que a maioria é mais importante e ele, a minoria, talvez não importa tanto. Formação de professores. Nem todos os professores estão capacitados. Isso a gente já sabe. Uma vez eu tomei um curso que eu também não sei nada de sinais. Por incrível que pareça. Eu estou querendo aprender. Eu tomei um curso muito rápido uma vez, mas não deu para aprender. Foi muito rápido. Então, o que a gente precisa hoje é também uma formação aos professores. Eu diria que isso já lá na jornada pedagógica poderia ter feito isso também. Tentar fazer isso de alguma forma. Eu acho que quando se faz é muito rápido. Materiais didáticos inadequados também, a falta de materiais, eu diria que é muito maior, não é nem material inadequado, é a falta de material. Isolamento social, estudo, se sente isolado de certa forma, e aí muitas vezes não consegue interagir com o dever. Então a gente precisaria criar espaços também para essas pessoas, ambientes, e tentar desenvolver de alguma forma melhor o trabalho. Porque a inclusão passa por uma série de coisas que a gente às vezes não dá pé, não toma pé naquilo. O que é inclusão de fato? Muita gente não inclui, só inclui na palavra, mas não inclui de verdade. Essa outra fase, que é a fase de coleta de termos técnicos, e aí eu selecionei alguns conteúdos aqui, algumas partes que são importantes, como a geometria descritiva, porque a geometria descritiva trata muito da espacialidade, da visão espacial, que é um problema não só para o aluno surdo, é um problema que vem da falta de base do aluno que sai do nono ano, o aluno que sai do ensino fundamental 1, não tem essa base e dificulta ainda mais quando a gente tenta passar para eles conteúdo de geometria espacial. Quando existia uma base do ensino fundamental, facilitava muito mais. Então, o trabalho do ensino fundamental, da geometria plana, que às vezes também não acontece, que é uma outra dificuldade. Além de não dar a geometria espacial, a geometria plana é dada de forma muito pouca, muito rápida. Imagine para o aluno de complicação da disciplina. Então é outra dificuldade. Aí a geometria descritiva é uma parte do desenho técnico que a gente trabalha muito, trabalha bastante para entrar no desenho técnico, é um pré-requisito para o desenho técnico. Daí vem representação gráfica, escala, tipo de linhas, cortes, seções, achuras. Então esse conteúdo, essa parte aí, é a parte básica do desenho técnico. E o desenho técnico, na área de mecânica, além dessa base, vai entrar no desenho mecânico, entrar no desenho de peças, de montagem de equipamentos, de máquinas. E a gente tem essa preocupação muito grande. Como fazer, sem essa base? Materiais e equipamentos, porque o aluno não surdo já tem bastante dificuldade, já visto. Tem uma aluna que faz parte e no início sentiu essa dificuldade. Professor, 1 minuto. Mas conseguiu superar. Ela foi um
aí a conclusão desse glossário, este glossário técnico traduzido para Libras ajudará a preencher uma lacuna de acessibilidade na área de desenho técnico, promovendo a inclusão e fortalecimento e fortalecendo o acesso de alunos surdos ao aprendizado e ao mercado de trabalho. Né? Não apenas aqui, mas lá fora, se eles tiverem um preparo razoável aqui dentro, eu acho que pelo menos ameniza quando eles chegarem no mercado de trabalho. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Enorme, mas enfim, ter, né, eles também quem tem também não é fácil. Bom, minha gente, boa tarde, eu sou Marco Gilberto. Eu compartilho com vocês um artigo que foi no finalzinho do ano, em dezembro, publicado a partir da edital da UFBA, da EDUFBA, né, a editora da UFBA. E ele foi publicado então com outros artigos em um livro chamado Gestão do Conhecimento. E esse artigo ele é fruto da tese de Márcio Sampaio, que ele autor, e eu atuei como coautor, co-orientador nessa tese, sobre conhecimento docente e particularmente nessa revisão sistemática, o modelo TEPAC. Então, mandou. Muito bem. O modelo TEPAC ele trata dos saberes docentes, afinal de contas, o que sabem os professores na sua atividade docente. Em especial a partir de saberes do conteúdo e pedagógico. Esses dois primeiros já consagrados, o modelo já presente na literatura desde os anos 80, tanto na versão de um americano chamado Lee Schumann, quanto de um franco-canadense chamado Maurice Tardif, que vem desenvolvendo um conjunto de saberes dos professores e os saberes do conteúdo já bem mapeado, aquele saber que a gente tem que dominar para ensinar. Afinal de contas, trata-se do conhecimento que a gente costuma chamar de assunto, né? Você tem que saber o assunto para poder ensinar. Os saberes pedagógicos, que dizem respeito a como ensinar, as modalidades de ensino, a capacidade de ensinar alguma coisa, de compartilhar o conhecimento, para que a partir daí o estudante construa um domínio do conhecimento que é compartilhado. Aqui a gente acabou mantendo essa nomenclatura saber pedagógico, porque ele é mais comum nos autores seminais, mas no Brasil uma tradução mais fiel ao que ele quer dizer seriam saberes didáticos, né? Ocorre uma inversão entre didática e pedagogia, do que a nossa concepção, que para nós pedagogia é algo muito amplo e a didática é uma área da pedagogia, e acontece o contrário para canadenses, franceses e americanos. Eles chamam de saberes didáticos. Didático é o ensino em geral e a pedagogia é a arte de ensinar, as técnicas de ensino. Então a gente acabou mantendo por causa dos autores seminais. E por fim, aí a contribuição que é do modelo TEPAC, o modelo de 2006, que são os saberes tecnológicos, o que sabem os professores em relação às tecnologias necessárias ao ensino. Então, o modelo TEPAC ele é assim representado, em que a gente consegue, em alguma medida, separar o que é o conhecimento tecnológico, aquele conhecimento, domínio, entendimento das ferramentas tecnológicas, com o conhecimento pedagógico e o conhecimento de conteúdo. A partir daí, os autores fazem propostas de conhecimento, de domínios intermediários das junções, como um saber tecnológico do conteúdo, que é, como esse conteúdo especificamente pode se aproveitar, pode potencializar ou ser potencializado a partir de tecnologias, ou o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é, eu sei o conteúdo e eu sei ensinar, mas como ensinar esse conteúdo especificamente, né? E no Brasil o termo mais comum é transposição didática, essa capacidade de transformar um certo assunto em um tópico de ensino.
E no centro, na conjunção desses três saberes, tem então o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, ou seja, uma capacidade de saber ensinar e usar as ferramentas de tecnologia para potencializar esse ensino, para melhorar. Então, esse é o modelo TEPAC. Ele vem com uma contribuição de considerar o conhecimento tecnológico como um conhecimento em si, que pode se juntar aos outros, diferente de outra vertente que diz que o conhecimento tecnológico ele é tão mutável que é simplesmente uma linguagem do ponto de vista do conjunto de saberes necessários. Então a linguagem é tecnológica, a linguagem é mais ou menos tecnológica, mas um outro conjunto de autores considera que não, a tecnologia tem um papel importante, se constitui como um saber em si. E aí saber é como é um conceito que ele é mais abrangente do que conhecimento e ele é mais humanizado do que competência, né? Competência tem uma base conceitual muito ancorada no fazer, e os saberes têm uma concepção muito mais alargada, que leva em conta as interações, que leva em conta a história, a trajetória. Então o conjunto de saberes docentes tem essa configuração e aí essa proposta de TEPAC. Então a intenção, portanto, foi fazer uma revisão sistemática, ou seja, identificar o que é que tem se escrito na literatura sobre o TEPAC a partir do seu lançamento do modelo em 2006, e fizemos essa revisão abrangendo 2020. Precisamos parar em 2020 porque teve a pandemia e o conhecimento tecnológico ele explodiu nos artigos científicos, porque a tecnologia, eles usam a tecnologia e invadiu a educação também presencial, que tinham menos recursos, que usavam menos recursos tecnológicos digitais, e então o tipo de conhecimento gerado e o tipo de uso dado ao TEPAC mudou. A gente então fez um recorte até 2020 e, bom, nos interessou aqui artigos em inglês e português, e usamos os termos de PCK, TEPAC, ensino superior e formação docente, esses termos todos ocorrendo de forma simultânea. Usamos as bases Web and Science, principalmente a ELIC, que é a base mais importante na área de educação, mas também o Google Scholar, a base brasileira das dissertações, CIEL e os Scopus, que são bases mais tradicionais também da academia brasileira. O período, a linguagem e os softwares que usamos, também para referências, PACIF para orientar a filtragem e o acúmulo da revisão sistemática, e mais cyberanálise semântica dos temas pesquisados. Na filtragem, identificamos 986 artigos que nos foi oferecido pelas bases a partir dos escritores, esses escritores iniciais, mas fazendo a leitura dos resumos, identificamos, portanto, que muitos, apesar de fazerem referência ao ensino superior, não tinham estudado o TEPAC no âmbito do ensino superior, que era o nosso objetivo, e a partir daí a filtragem não trouxe elementos novos, ela foi somente uma aplicação dos filtros que já estavam antes identificados, e a partir daí 223 artigos se encaixavam nessa descrição, e foram esses 223 artigos então que foram analisados. Muito bem. Poxa. Muito bem. Identificamos que a área de conhecimento de humanidades é a que mais usa esse modelo, porque esse modelo ele é principalmente usado para diagnóstico e formação de professores. Então, se os professores têm bem desenvolvido os conhecimentos necessários para sua atuação, ou como desenvolver um plano de formação para professores a partir desses elementos. Então, humanidades, com a área da educação também está mais presente, mais exatas e da terra, ou seja, artigos que estudaram professores atuando em cursos
da área de engenharia, matemática, estatística, também presente, biológicas e, por fim, ciências sociais aplicadas, o que é minha área. Eu estranhei, eu achava que estávamos mais presentes. Bom, e quando se estuda TEPAC, se estuda, afinal de contas, em quais eixos temáticos, ou abordando quais tópicos. Aqui eu trouxe os 5 tópicos mais presentes, né? O artigo apresenta mais ou menos uns 30 eixos diferentes, uns 20, 24 eixos, mas obviamente o número de artigos em cada eixo vai diminuindo muito. Eu trouxe aqui então os 5 mais presentes, especialmente desenvolvimento e validação de escalas ou avaliação do modelo em certos contextos, muito presente. Como o TEPAC é um modelo teórico de inspiração prática, ou seja, ele é construído a partir do que os professores fazem no seu dia a dia, foram desenvolvidas muitas escalas para mensurar quão desenvolvidos estão esses conhecimentos nos professores. Então, desenvolvimento e validação de escalas, tem muitos artigos. O ensino em geral, tanto presencial quanto híbrido, quanto EAD, a partir de integração tecnológica, como ele é construído. Formação docente muito presente também. Eu tinha dito que muitos programas de formação docente usam o TEPAC como modelo, e a formação consiste em proporcionar aos professores que desenvolvam suas capacidades a partir desses elementos. E, por fim, aplicações da TEPAC, dispositivos, experiências e tendências em tecnologia educacional. No caso de experiências, foram feitos vários artigos baseados em pesquisas experimentais. Ou seja, você tinha um grupo de controle, professores que não tinham feito a formação com TEPAC, e um outro grupo que foi feita a formação com TEPAC, e era conferido então o desempenho dos estudantes antes e depois dessa formação para avaliar a sua contribuição na formação dos professores. Então, algumas pesquisas foram nessa direção. Bom, o que é que percebemos em muitos desses artigos, o que a gente considera que são achados, que são perenes, que são consistentes ao longo dos artigos, que variam também ao longo dos continentes, porque são artigos de muitas nacionalidades, é de que a tecnologia, em geral, ela está mais presente na formação docente, né? Não está limitada. A formação EAD ou híbrida, mas mesmo a formação presencial está ocorrendo com muito mais tecnologia presente. Alguns artigos identificaram e nomearam uma geração tecnofóbica, uma geração que não quer aprender, tem resistências, mas não consegue identificar bem porquê, né? Existe uma outra categoria que não é caracterizada como tecnofóbica, que são professores que têm concepções teóricas críticas e que não aderem à tecnologia, né? Esses não são chamados de tecnofóbicos, naturalmente. São professores que têm uma visão crítica ao uso de tecnologia, outra coisa. Mas foi identificada uma geração tecnofóbica, ou seja, eles têm uma concepção de que a tecnologia prejudica, ou pelo menos não ajuda, não é útil, que por causa disso não deve ser aplicado, esses conhecimentos não devem ser desenvolvidos. Bom, mas também foi percebido que quando o uso da tecnologia está presente na formação docente, ou seja, nos programas de formação, licenciatura ou programas de formação em serviço, formação continuada, tende a fazer ajustes ou mudanças nas crenças e percepções que os professores têm, porque eles usam como estudantes primeiro, né? Não é somente aprender essa tecnologia para você usar com os seus estudantes, eu vou usar uma tecnologia como estudante na minha formação, e isso faz com que a percepção do professor mude, né? E idade, a área do conhecimento, a presença da tecnologia na formação, como eu falei antes, o acesso à tecnologia, o uso de redes sociais, todos esses elementos em várias pesquisas se mostraram consistentemente válidos para influenciar o desenvolvimento desse conhecimento. Ou seja, a influência da idade é contrária, né?
professores com menos idade, têm mais conhecimento tecnológico, área de conhecimento, professores das áreas de exatas, têm mais conhecimento tecnológico. Se a tecnologia estava presente na formação, eles também ainda têm mais conhecimento tecnológico. Se eles acessam e usam com frequência redes sociais, também tem influência positiva. Então, esses achados, eles aparecem de forma consistente em muitos artigos. Então, de volta aí a capa e compartilho com vocês também a referência. Ele é, portanto, um capítulo do livro Gestão do Conhecimento e Aprendizagens Colaborativas da UFBA, finalzinho ali de 2024. Gente, está compartilhado. Muito obrigado. Agora a gente vai ouvir a Joana, que é estudante do ensino médio, bolsista de iniciação, sobre a orientação do professor Plínio. Fica à vontade, Joana. Boa tarde. Meu nome é Joana Lavínia, sou aluna do IFBA, faço curso técnico em Geologia. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com o grupo de pesquisa TECMAR sobre a orientação do professor Plínio. E o título dele é Identificação e Cadastro Geográfico e Geológico de Praias Arenosas do Estado da Bahia. Bom, esse trabalho ele vai analisar a faixa de praia do litoral baiano com o intuito de utilizar essas informações, juntar elas no banco de dados, a fim de que essas informações sejam usadas, sejam manejadas a fim de promover a proteção ambiental, proteção de ecossistemas e medidas que visem lidar com mudanças climáticas. Então, a intenção é que essas informações sejam manejadas de forma contributiva para o cenário costeiro, tanto baiano quanto brasileiro. O objeto principal de estudo desse trabalho são as praias, que de acordo com Souza são depósitos de material consolidado como areia e cascalho, que são formados entre a interface do mar e a terra ou outro corpo aquoso de grande dimensão. Bom, com os objetivos, primeiro o objetivo geral é a construção do banco de dados com nomenclatura, localização geográfica e aspectos geológicos gerais das praias arenosas do estado da Bahia. Os objetivos específicos, conhecer o tema das praias e os aspectos morfodinâmicos, coletar e analisar mapas que auxiliem o conhecimento geográfico do território costeiro da Bahia, utilizar geotecnologias a partir do GOF Pro para identificar arcos praiais e suas nomenclaturas, situar geograficamente os arcos praiais e identificar suas características geológicas, a elaboração do banco de dados através do Excel, escrever um resumo expandido para elaborar a apresentação em eventos e elaborar um painel didático informativos com os resultados. A área de estudo, como eu falei, é a costa do litoral baiano, que está aqui a leste desse mapa. E como metodologia, seguiram-se alguns passos. Primeiro, a pesquisa bibliográfica, com o foco nos conceitos básicos da geomorfologia costeira, além da ênfase na formação morfodinâmica das praias. Após isso, houve o uso de técnicas de cartografia básica e SIG, onde, através do Google Earth Pro, houve a visualização desses arcos praiais e a utilização de marcos identificadores. Após isso, houve a coleta de dados com o Google Earth também, onde teve a localização das divisões da faixa de areia em diferentes praias ao longo da zona costeira. E o levantamento de dados com a nomenclatura, o município, a localização geográfica e as características geológicas de cada praia. Aqui na figura 2 a gente tem um trecho da costa da Bahia com os marcos identificadores que foram usados durante toda a costa para subdividir, localizar essas subdivisões da costa baiana. Após isso, teve a organização dos dados através de uma planilha preliminar criada no Google Excel e a utilização de uma fonte de 2002, que é o Guia de Praias, com um comparativo em relação ao Google Earth, que é uma fonte mais atualizada, para que a gente pudesse comparar essa linha de evolução da costa baiana. E, por fim, teve a elaboração da planilha final, com a integração dos dados que foram obtidos por ambas as fontes. Bom, como resultados, a gente tem algumas discussões, entre elas sobre a formação, sobre as características geológicas das praias da Bahia, que são todas arenosas, e esse fato se baseia pelo fato de a Bahia ser favorecida pelo transporte fluvial. Então, as faixas de praia são formadas pelo transporte fluvial que transporta sedimentos da zona costeira, além dos processos erosivos das estruturas das unidades geológicas antigas e o transporte de sedimentos vindos da plataforma continental. Então, dessa forma, a gente tem aqui na Bahia
fatos que vão propiciar ainda mais a formação de praias unicamente arenosas. Também a comparação desse número de subdivisões da linha de costa entre os municípios vai revelar para a gente a imposição de questões sociais, econômicas e turísticas no âmbito geográfico. Por exemplo, no município de Cairu, que é o município da Bahia que tem a maior extensão de linha de costa, a gente só tem 21 praias, enquanto Salvador, que tem a linha de costa muito menor, a gente tem 50 praias. E essa comparação revela essa imposição de aspectos não só geográficos no ambiente geográfico. E também a comparação entre as duas fontes, no caso do GOF e o Guia de Praias, que tem mais de 20 anos de diferença entre uma e outra, vai revelar também como que a linha de costa baiana e brasileira continua evoluindo e tende a continuar evoluindo também para se adaptar às nossas necessidades. Como produto desse projeto, a gente teve a planilha final, que vai ser mostrada posteriormente, e um artigo científico em desenvolvimento com o título Identificação e Cadastro Geográfico e Geológico de Praias Arenosas do Estado da Bahia. E aqui a gente tem uma parte da planilha final, ela é muito extensa, então só consigo colocar um pedaço dela, que ela foi elaborada pelo Google Excel e tem aqui dados como nomenclatura, localização, município e característica geológica de todas as praias do litoral da Bahia. Nessa cor, em bege, a gente tem as praias que foram localizadas pelo Guia de Praia. Em branco, a gente tem as praias que foram localizadas pelas duas fontes. Em azul, as praias foram localizadas pelo Google Earth. E aí, assim, a gente tem essa informação desse banco de dados. Como conclusão, a gente tem, como eu falei, a influência de fatores socioeconômicos na evolução geográfica e geológica do litoral. E isso é essencial para a cultura, para o lazer, para a economia, não só de Salvador, não só da Bahia, mas mundialmente também. Além de elucidar aspectos importantes que são essenciais à formação da faixa de praia baiana. A proteção ambiental dessas regiões continua exigindo fiscalizações e regulamentações. A gente vem passando por ataques à geomorfologia, às praias, não só de forma ambiental, mas de forma legal também. E são importantes estudos como esse para que a gente possa trazer outras informações que beneficiem o conhecimento e o avanço de estudos que visem proteger esses ecossistemas. Essas são as referências e agradecimento ao IFBA pela concessão da bolsa e ao grupo de pesquisa e Quaternar pela participação no projeto. Parabéns.